Boa tarde. Vamos lá, então. Se vocês puderem ligar a câmera, quem tiver disponível aí para eu facilitar. Oi, Jimmy. Tudo bom? Legal. Por favor, quem é o DL3SJQ4? Se puder mudar o nome, se identificar, por favor, só para facilitar para a gente. DL3SJQ4LDZ3GZ. Tudo bom, Ayla? Espera aí, Isabela. Isabela, tem que tirar do mute. Igor, muito bom. Tem que ser aqui, ó. DL3SJQ4. Liga a sua câmera, então, se você não está conseguindo mudar. Tá. A Renata está aí também. Legal. Então vamos lá. Vamos começando pelo jeito. Hoje o nosso quórum está um pouco menor. Devem ser as reuniões, né, que estão acontecendo aos montes ainda, né, nesse retorno da pandemia. E eu acho que vai ser bem interessante o que eu quero falar com vocês hoje. Na verdade, é um tema que eu trouxe aqui que acaba afetando de uma forma muito forte as organizações nesse momento. Eu acho que muitas coisas que a gente vai comentar aqui vale até uma análise, né, do que você está vivenciando na sua organização de uma forma geral. Tá? A Natália está entrando. Então, a gente tem bastante gente também de fora, né, e que estão presentes aqui. Então, vou começar essa abordagem, só lembrando que na semana que vem a gente recebe duas palestrantes que vêm lá de Presidente Prudente falar um pouquinho para a gente sobre a atuação um pouco mais regional. Então, eu acho que vai ser bem interessante a gente conhecer também como que elas estão trabalhando e o papel do entendimento que elas têm sobre o que é um RH estratégico, né? E na semana seguinte vem o Diego. O Diego vai falar para a gente sobre pesquisa de remuneração como instrumento de gestão, né? Ele vai dar uma ênfase, mostrar um pouquinho mais sobre o mercado para a gente, vai ser bem legal também. E depois do Diego, no comecinho de agosto, vem o Robert, né? O Robert é um CEO de grandes empresas e ele vai vir falar um pouquinho para a gente dos negócios, né? E como que a pandemia afetou os negócios e como que eles estão olhando a visão estratégica da saída do negócio para esse novo normal, tá bom? Então, mas a gente vai falando disso ao longo das nossas apresentações, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui, começa o meu sacrifício aqui, a loucura de toda semana, que é compartilhar a tela, fazer isso daqui funcionar, né? Vamos lá.
Toma. Bom, deixa eu começar aqui a nossa apresentação. Né? Eu escolhi o nome, né? Porque algumas pessoas colocariam como sistema de desenvolvimento humano, né? Outras mais imprudentes colocariam como sistema de desenvolvimento humano e organizacional, né? Eu preferi optar por chamar, dar um nome mais simples, Sistema de Desenvolvimento Organizacional, porque vai envolver pessoas e uma das características das organizações, a principal característica das organizações é que elas são compostas por pessoas. Tá? Então, a gente vai tentar entender esse sistema, né? O que faz com que essas organizações elas de fato se desenvolvam. Né? Então, só para começar um pouco aqui, eu estou puxando um tema que as pessoas que as pessoas que vão apresentar na semana que vem, né, o tema sobre RH estratégico, eles vão falar desse novo posicionamento do RH no novo normal. Mas isso daqui, independentemente de ser um novo normal ou de qualquer coisa parecida, né, uma coisa que é importante é que o RH não dá para ser mais o mesmo, né? Olhando só processos, políticas, regras e padrões. Né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar a união, alinhamento, né? A cocriação, a entrega de valor para o negócio. Né? Para isso, a gente tem que apoiar flexibilidade, agilidade, colaboração, criar uma cultura de trabalho em equipe. Né? Cultura de trabalho em equipe. Né, falar de aprendizado coletivo, aprendizado organizacional. Né? Vocês estão vendo? Não tem a palavra ágil. Né? Porque isso aqui serve para qualquer momento. Ele não vira um modelismo, né? Um treco, né? Oportunista e da hora. Né? Então, para atuar de uma forma estratégica, o RH tem que ter uma visão de fora da empresa para dentro. Né? Levando em conta os cenários e ambientes onde ele atua, onde a empresa atua, conhecendo o negócio, o ambiente externo, quais são os stakeholders envolvidos e os seus clientes, tá? Para gerar valor, né, que garanta a perpetuidade do negócio. Essa é uma outra definição importante, né, para a gente. Entender que geração de valor é garantir perpetuidade do negócio. Então, quando a gente está falando de geração de valor, a gente está falando de ações de médio e de longo prazo. Tá? Porque as ações de curto prazo, na verdade, elas podem destruir valor. Quer um exemplo bobinho? Tá? É abrir os restaurantes que vão abrir às pressas agora sem atender requisitos básicos. Vão ter que se recolocarem com estoques e um monte de coisa. Pode ser que a clientela não volte no volume que eles imaginavam e vai acontecer o quê? Eles vão se endividar mais. E no curto prazo ele faz caixa, né? Ele vai conseguir vender algumas refeições, só que no médio e no longo prazo ele destrói a perspectiva de continuidade do negócio. Isso que é geração de valor. Explicação curta, grossa, dentro do nosso contexto atual. Tá? Muito simples. Tá? Então, nem sempre as ações de curto prazo elas nos garantem a perpetuidade do negócio. Ele pode ser um processo para acelerar a destruição do negócio. Tá? A destruição no médio e no longo prazo. Mas para que tudo isso aconteça, para que esse RH veja nesse contexto e possa gerar valor para garantir a perpetuidade do negócio, as organizações se apoiam em 3 pilares: pessoas, estratégias e operações. Essa definição é muito boa porque são as pessoas na sociedade, como em qualquer organização, que fazem análise sobre o meio em que atuam, criam estratégias, né, e táticas, né, transformam em realidade e fazem coisas acontecer. Né? Então, são as pessoas que determinam o quê? A performance das organizações. Então, a gente tem que pensar em formar a equipe dos sonhos, né? Uma organização que atue de fato como uma equipe. Tá? E o que é essa equipe dos sonhos? O que é essa organização, né? Onde as pessoas trabalham em conjunto, criam essa coletividade? Né? O que é essa equipe? Quando você olha, né, para as organizações, sob o olhar das organizações, qual que é a definição dessas equipes? Né? É ter o quê? Pessoas talentosas, de novo,
não é para chamar todo mundo de talento. Ter pessoas talentosas e que gostam do que fazem. Então, aqui, talentosas é ter capacidades, né, competências, habilidades adequadas àquilo que elas vão fazer. Tá? Ter pessoas que saibam trabalhar em equipe, né? Ter pessoas comprometidas que assumem para si a responsabilidade de fazer o que a empresa precisa, né? Ter pessoas que sabem onde a organização quer chegar e também sabem aonde elas próprias querem chegar. Essa é uma questão importante, conciliar, né, desejos da própria pessoa com os desejos da organização. É alinhar os seus valores aos valores da organização. Então, esse é o foco. As organizações vão procurar pessoas que preencham esses requisitos. E o que é, sob o ponto de vista do indivíduo? Né? Para as pessoas, a equipe dos sonhos, trabalhar em organizações assim, é ter a oportunidade para se desenvolver e utilizar os seus talentos, os seus conhecimentos. Sentir-se parte de um time. Saber que está contribuindo para o sucesso de todos e sendo recompensado por isso. E recompensa não é só dinheiro aqui. A gente não está falando só de recompensas monetárias. Né? Neste momento, vocês vão perceber que em várias organizações tem gente que está lá e não sabe o que está acontecendo. Se vai continuar, se amanhã ele volta para o expediente ou volta para o home office, porque ele não tem noção do que está rolando dentro da empresa. Tá? Sentir-se dono do negócio e corresponsável pelos resultados, poder compartilhar o sucesso da empresa. Não é só o chavão falar que eu trabalho. Você sabe qual que é o resultado da empresa? Você está envolvido no processo estratégico da empresa? Você sabe por que a empresa está abrindo ou está fechando nesse momento? Você tem ciência das pessoas que estão sendo contratadas ou desligadas? Qual que é o mote disso tudo? Saber que os objetivos da organização e seus objetivos individuais são compatíveis e que o crescimento da empresa é sinônimo do seu crescimento pessoal. Então, se vocês olharem, né, a equipe dos sonhos tem uma vertente organizacional e uma vertente individual que elas precisam reverberar, precisam bater na mesma sintonia. E como que esse sistema de desenvolvimento organizacional vai servir de base para a construção desse time dos sonhos? Primeiro, estilo e objetivos estratégicos. Né? A estratégia da empresa ela tem que estar na cabeça de todos e não só da diretoria. Essa é a primeira coisa. Falar que estratégia é algo confidencial não é verdade. Né? Por que estratégia não dá para ser copiada por outras empresas? E muita gente acha que não vou divulgar a estratégia porque ela vai ser copiada pelo concorrente, porque a estratégia ela é decorrente da missão e dos valores, né, e da visão da empresa. Cada empresa tem uma missão, uma visão e valores diferentes, por isso que a estratégia é diferente. A estratégia competitiva pode ser parecida, né? Pode estar separada naquelas estratégias competitivas que Porter coloca, né? Ser líder em custos, em lançamento de produtos, em serviços, mas são grandes marcos estratégicos e não a estratégia em si. Por isso, as pessoas que falam que a estratégia é algo confidencial, ela está cometendo um grande equívoco. E é aqui que começa. Né? Então, a estratégia tem que ser de conhecimento de todos dentro da organização, né? Para poder alinhar, engajar e avaliar. Né? Qual que é o público-alvo, então? Todos os funcionários que você quer olhar, né? E está observando para você divulgar essa estratégia. Quem é responsável pela aplicação desse sistema, então, de desenvolvimento organizacional? Gestores, com apoio do RH. Vocês estão vendo como muda aqui? Não é o RH, de novo, que vai liderar isso. O RH vai apoiar com instrumentos e meios para que isso aconteça. Mas quem tem que fazer isso? Os gestores. E, de novo, hein, pelo amor de Deus, a gente já está na 14ª aula online, né? Sem contar as aulas presenciais. Não estamos falando de cargo. Gestor é aquele que planeja, lidera, organiza e controla de forma simultânea dentro da organização. Tem ocupantes de funções dentro da empresa que chama de gerente, mas de gestor ele não tem nada, ele só tem equipe. Então, ele é líder de pessoas, só isso.
Então, o gestor de pessoas não me garante, né, a gestão na sua plenitude. E é isso que a gente está falando aqui, de gestores na plenitude. Tá? Tudo isso vai levar ao quê? Ao resultado desse sistema de desenvolvimento organizacional que vai formar esse ambiente onde as equipes vão poder prosperar. Esse é o nosso desejo. E quais os objetivos desse sistema, então, de desenvolvimento organizacional? Primeiro, alinhar. Né? O que é alinhar aqui? É orientar as equipes na direção certa, para fazer as coisas certas. Ao fazer isso, você engaja. Né? Engajar é colocar energia, emoção e empenho no que se faz. Engajar começa com a letra E, não é porque é que é uma coisa importante, porque o I também vem de entusiasmo e educação. Vocês estão vendo como são coisas que correm juntas? Engajamento está ligado com entusiasmo. Você não vai engajar ninguém que não está entusiasmado com a perspectiva ou com a estratégia da sua organização. Né? Você está lá vendendo o seu trabalho e não está nem aí. Usa o meu corpo para fazer o que tem que fazer aí. Né? É para fazer a planilha, eu faço, mas não quero nem saber para que vai ser feito. Percebe? Então, esse é o grande problema. Não tem entusiasmo. Né? Não ria, Jimmy. Não ria, Jimmy. Porque senão a gente vai achar que você está fazendo isso, hein? Estou brincando com você, só para abusar. E não vai desligar a câmera. E, por último, avaliar resultados. Medir o que importa e com simplicidade. Não adianta ficar inventando indicadores malucos, né, que só Deus sabe como que mede aquilo. Tá? Tem que ter indicadores que vão ajudar a gente a medir coisas, né, com simplicidade, que vão ajudar a avaliar e para desenvolver e não para controlar. Né? Controle a gente faz de outra forma. Né? Ok? Então, tudo isso vai levar a gente a atingir o quê? Resultados excepcionais e o sucesso de longo prazo. Ótimo! Sucesso de longo prazo é sinônimo do quê, então? Geração de valor. É isso que é importante para a gente. Tá? E aí, né, a empresa, a organização, ela tem que explicitar o estilo estratégico. E são vários. Né? Eu vou ler aqui, não tem certo ou errado, tem o que é adequado, né, ao estilo de estratégia e como que a força de trabalho é conduzida. Então, se a gente olhar o estilo de estratégia que é voltado para operações, a gente percebe que tem uma cultura mais rígida, né, voltada para resultados, né, focalizada na eficiência, ordem e processos. Né? O estilo de gestão que predomina nesse tipo de organização vem de cima para baixo, com maior necessidade de uma liderança carismática, que a gente acredite nesse líder carismático e possa segui-lo. E qual que é a estratégia para a força de trabalho que é empregada? São equipes orientadas para dar ênfase em processos e custos. Então, você vê nitidamente organizações que trabalham com processos, né, que têm a Falcone trabalhando junto, a Dom Cabral fazendo, ou não, Dom Cabral não, outras consultorias trabalhando processos, é focada nisso. Né? É uma orientação estratégica voltada para operações. Então, nosso discurso tem que estar alinhado, não tem certo ou errado, essa é a mais adequada. Né? Uma outra é voltada para produtos, cultura livre que enfatiza autonomia operacional, liberdade e criatividade. Né? Como que é o estilo de gestão que predomina nesse tipo de organização? Gestão de dentro para fora. A empresa determina o que vai oferecer para o cliente. Tá? Então, como que é a estratégia para força de trabalho? Tem pouca ênfase em normas e procedimentos. A burocracia, no sentido do termo burocracia, né, é mínima. O ambiente é rico em recursos e ampla liberdade para errar. Né? A gente vê, assim, em empresas que ganham muito dinheiro, que se perpetuam no negócio, no lançamento de produtos. Lançam cada vez 3M da vida, por exemplo. Né? Ele lança alguns produtos que não vão fazer sucesso, mas nem por isso não deixa de lançar. Então, ele está sempre focando, né, o ambiente, a estratégia da força de trabalho é diferente.
E aparece o terceiro modelo, o estilo de estratégia, que é aquela voltada para clientes, né? Tem uma cultura forte, mas é adaptável, né, aos clientes e mercado. Enfatiza a socialização e o relacionamento e dá mais empowerment aos funcionários para encantar os clientes, né? Como que é a gestão, né, o estilo predominante? É a gestão de fora para dentro. Os produtos e serviços são oferecidos, né, determinados pelas necessidades e anseios dos clientes. Qual que é a estratégia para a força de trabalho? O funcionário é satisfeito é aquele, né, onde o cliente também é satisfeito, né? Então, existe um estímulo para incrementar as relações sociais externas e internas, como forma de alavancar um negócio. Dá mais empowerment, mais poder para a base, para a criação, para relacionamento. Então, notem, esse é o cuidado. Não dá para misturar. Não dá para falar que você é voltado para clientes e você tem uma estrutura, uma estratégia voltada para operações. E vice-versa, hein? Porque se você está voltado para operações, você está olhando padronização, você está olhando custo, você está olhando um monte de coisa. Enquanto que quando você está voltada para clientes, isso daí não é a referência. Então, olha como não dá para alinhar discurso e prática, falar uma coisa e fazer outra, hein? Isso que leva a uma disruptura na cabeça do funcionário, ele perde o sentido do que está fazendo naquela determinada organização. Esse é um risco muito grande para a gente, tá? Então, alguns exemplos de valores que hoje as empresas falam muito, e essa modernidade conduz a gente a pensar dessa forma, né? Aceitar e gerir diversidade. É uma coisa interessantíssima, né? A organização pode ter o discurso de ser acessível, de cultivar a diversidade. Olha a quantidade de pessoas de determinada etnia nos níveis hierárquicos. Conta quantos tem, né? Olha a questão da delegação, confiar nas pessoas, mesmo correndo riscos. Não adianta falar que eu confio na pessoa, mas é o seguinte, na saída tem revista, tá? Todo mundo abre a bolsa, a gente dá uma olhada, mas eu confio em todo mundo, tá? Mas olha tudo, né? Checa se não levou nada. Né? Ouvir e se comunicar, estimular e oferecer suporte às pessoas para que encontrem alternativas e caminhos para alcançar objetivos e metas. Construir e sustentar parcerias, fazer pontes e estradas na relação com contrapartes internas, né? Parceiros internos e externos. Esses valores organizacionais, quando bem implementados nas organizações, os funcionários adotam como seus e se tornam os valores pessoais, os valores da empresa também se tornam valores pessoais. E aí o funcionário trabalha em sintonia com a empresa. Tem um desenvolvimento melhor. Fica muito mais fácil ele se alinhar, engajar e impactar nos resultados. Perceberam? Tudo isso está amarrado com desempenho e potencial. E aqui eu fiz, isso aqui é um 9-in-box, mais ou menos, assim, mas com dois conceitos um pouquinho diferentes. Primeiro, falando do desempenho como cumprimento de objetivos. E o potencial como base do modelo de competências. Então, a gente tem o cara que tem um baixo desempenho, mas um alto potencial. Ele tem uma avaliação de competências muito boa. Né? Ele fala vários idiomas, tem doutorado, tem isso, aquilo, só que entrega pouco. A gente vai ver qual é a causa. Não é? Né? Investir no desenvolvimento dele pode ser uma saída, e vice-versa. E pessoas com baixo potencial, mas com desempenho muito bom. Mas ele não está pronto para subir para outras posições. Mas o cara que tem um desempenho alto e um potencial tão alto quanto o desempenho, ele está pronto para liderar outras coisas, mudar de posição. É isso. Mas quem? Né? Qual a organização? Não é que não exista, mas tem organizações que falam que isso existe, mas ele explicita isso para o indivíduo. Ele fala isso. Por quê? Qual que é o receio? De falar isso e não remunerar. Alguém está falando de remuneração aqui? Não. Vocês estão vendo? Isso está desatrelado de remuneração. Porque a gente está cruzando o quê? Ó,
desempenho e potencial. Tá claro isso? Tudo isso, né, vai fazer o quê? Com que os gestores, de uma forma geral, né, o CEO, o primeiro homem da organização, né, e o RH, como que eles vão atuar? Quais são os papéis que a gente espera deles nesse processo? Né? O CEO, né, o primeiro homem da... CEO aqui pode ser presidente, pode ser superintendente, diretor-geral, dono, bispo, papa, não importa. Né? É ser o comandante, inspirar, servir de modelo e referência para todos. Aproximar-se das bases da empresa, ouvir e agir sobre as aspirações das pessoas. Gerir o sistema de desenvolvimento organizacional, envolvendo as lideranças, avaliando e cobrando resultados. É isso que a gente espera do primeiro homem da empresa. E dos gestores, de uma forma geral? Trazer para ele, para o gestor, a responsabilidade de agir para implementar o sistema de desenvolvimento organizacional, disseminar missão, visão, valores e o estilo estratégico. Supercomunicar, né? A estrutura da organização e o funcionamento. Meu amigo, se você não sabe qual que é a estrutura organizacional da sua empresa, ou se ela muda constantemente, a gente tem um problema. Se a estrutura é reflexo da estratégia, se você fala que a estrutura muda todo dia, é porque você muda todo dia o estilo da estratégia. Já pensou que doido? Uma hora você está falando que é voltada para operações e na outra você fala que é voltada para clientes? Aí a gente vai ter problema. Não é? Por isso que ele tem que comunicar, é como se fosse uma Bíblia, porque essa missão, visão, a visão vai flutuar, mas não vai mudar todo dia. Né? Os valores e o estilo estratégico, eles são mais constantes. Por isso que tem que ser comunicado constantemente. Né? Agir para que a comunicação entre as áreas ocorra de forma veloz e eficaz. E adotar um estilo de liderança compatível com as aspirações lá do que eu defini como equipe dos sonhos, que é o papel da organização, e das pessoas. Liderar com base nisso. E o RH? Como que fica nisso? Né? Ele pensa dentro do negócio e desenvolve políticas e ações de gestão de pessoas compatíveis com os objetivos da empresa. Ser o guardião do cumprimento fiel do sistema de desenvolvimento organizacional. Apoiar, treinar e, quando necessário, interferir nas práticas que não se manifestam de forma consoante com os padrões da empresa. Preparar as lideranças para um novo estilo de gestão. Me permitam, hoje eu recebi um WhatsApp de um colega, né, também da área de RH, que falou: Sérgio, olha só o que eu recebi hoje, e eu fiquei imaginando, né, qual seria a sua resposta. Um outro colega passou no grupo deles a seguinte colocação: olá, galera, tudo bem? Alguém teria algum modelo de estrutura de RH mais inovadora para compartilhar comigo? Meu amigo, cara ainda pergunta: você acha que a estrutura de RH inovadora da empresa A serve para a empresa B, C, D, F, G, H, I, J? Não serve, é porque o cara não entendeu isso. Não tem noções básicas. Que estrutura? Benchmarking de estrutura é balela. Vocês perceberam? É balela. Né? Então, como que a gente engaja as pessoas nesse time dos sonhos? Garantindo que todos tenham oportunidade para se desenvolver e utilizar os seus talentos, as suas competências. Sintam-se parte de um time. Saibam que estão contribuindo para o sucesso de todos e sendo recompensados por isso. Sintam-se donos do negócio e corresponsáveis pelos resultados. Possam compartilhar o sucesso da empresa. Saibam que os objetivos da organização e seus objetivos individuais são compatíveis e que o crescimento da empresa é sinônimo de crescimento profissional. Então, não se lidera um time nesse nível de forma tradicional,
né? A gente tem que mudar o estilo de liderar. Para isso, a gente usa o quê? Energia, entusiasmo do CEO e dos gestores para conduzir isso. Se eles não servirem de exemplo e mostrarem isso, traduzirem isso para o resto da organização, a gente não consegue caminhar. E aí, para que isso aconteça, eu fiz um roteirinho aqui, né? Como que a gente vai alinhar, então? Né? Discutir e disseminar as estratégias, a missão, a visão, os valores, o código de moral da organização. Está escrito ética, porque ética é o nome fantasia, porque é código de moral. Não é? Apresentar o sistema de desenvolvimento organizacional para toda a organização, não só para um nicho, né? Para um grupo de privilegiados. Aproximar, né? O CEO e as suas equipes. Alinhar as ações de RH aos objetivos estratégicos da empresa. Né? Esclarecer o funcionamento da organização. Transformar a atração de pessoas em ação estratégica para formar funcionários. Tá? Então, aqui a gente está olhando essa vertente, né? Como alinhar. E, dado que eu alinhei, como que eu vou engajar? Desenvolver os gestores e funcionários na introjeção dos valores das competências organizacionais e no entendimento do negócio. Né? Deixar claro que as pessoas ganharão ajudando a organização a atingir seus objetivos. Empoderar, né, os colaboradores em relação aos processos chaves da empresa. Eles são a base fundamental dos processos. Estimular a qualidade de vida e ações de cidadania. Começa com a cidadania organizacional. Estimular a participação no negócio e dar reconhecimento. Comemorar conquistas, né? Festejar sempre juntos. Né? E preparar todos os colaboradores para o papel de vendedores, prontos para esclarecer dúvidas básicas frente a clientes e amigos. Né? O cara fala, mas o refrigerante XPTO é ruim. Ah, não, é muito bom por isso, isso, isso. O melhor defensor dos produtos organizacionais, né? Dos produtos da sua organização, é você, colaborador. Tá? Como avaliar os resultados? Tá? E aqui eu até coloquei que tem uma metodologia que está sendo implementada, está sendo discutida, né? Tem uma diretora do Google, né, a Mônica Santos, que começou a falar muito sobre isso, a diretora de RH, né, que é a metodologia OKR, né? Que é uma metodologia que olha os objetivos e os resultados chaves, né? Que ajuda a classificar o que é importante para alcançar metas, né? Quando você tem uma cultura com esses objetivos e resultados chaves, né, você cria um real interesse pela empresa, né, em estabelecer um processo estruturado de alcance de metas. Tá? É o conjunto de objetivos interrelacionados que, quando alcançado de forma individual ou coletiva, contribui para os objetivos macros de uma organização. O que tem nessa metodologia de diferente, gente? É assim. Normalmente, como que funciona nas organizações? As metas são, os indicadores são estabelecidos pelo topo da organização e vai desdobrando para baixo, não é assim? Normalmente funciona dessa forma. Então, vem metas corporativas, metas setoriais e um pouquinho de metas individuais. Nesse método, ele começa de cima também, 40% vem de cima, 60% começa de baixo e vai replicando para cima. Olha que interessante. Então, tem um envolvimento de 60% do que foi estabelecido como indicadores para a base, que vai subir até os níveis mais elevados, e 40% vem de cima para baixo. Né? Tudo isso, né, para você avaliar os resultados. E como que eu avalio esses resultados? Né? Olhando, trabalhando de forma forte, né, a comunicação, né? O andamento dos projetos e o atingimento dos resultados. Tá? Avaliar o alinhamento e o desenvolvimento dos gestores e traçar planos de sucessão. Olha que coisa doida. Se você falar plano de sucessão em algumas empresas, os caras vão falar, vamos mandar todo mundo embora. Não é verdade. Né? Não é verdade fazer isso. Tá? Ter plano de sucessão é garantir a perpetuidade do negócio.
e monitorar o impacto no ambiente organizacional. Tá? Então, é aqui que eu avalio os resultados. E aí, eu ia até colocar um pouco mais sobre a metodologia, mas é isso que eu coloquei aqui como um ponto, né? Tem saídas diferentes? Tem saídas diferentes para fazer isso. Tá? Então, né, tem uma grande obsessão que é identificar talentos, pessoas competentes, desenvolvê-las e dar melhores condições de trabalho, garantindo um pipeline, né, necessário à consistência de planos de sucessão, assegurando não apenas o crescimento da organização, mas, acima de tudo, a existência e sucesso sustentado. É esse o grande objetivo de um sistema de desenvolvimento organizacional. Não dá para fugir disso. Desenvolver a organização é garantir a perpetuidade dela. E como que fica o RH neste contexto? Ele tem que acompanhar a liderança, para que a liderança exerça o seu papel. É hora de praticar, aí sim, o interesse genuíno, demonstrar preocupação real com o colaborador e fortalecer assim as conexões. Os gestores precisam colocar as pessoas na sua agenda, ouvir e estarem próximos. Cabe o questionamento: quantas vezes o seu líder, o gestor, head da sua área, veio falar com vocês nessa pandemia? Quantas vezes ele veio posicionar, falar em nome da organização para você quais são os próximos passos, qual a estratégia? Essa é uma questão importante. É importante entender e conversar sobre os medos, incertezas e desafios de cada colaborador. Dar o suporte se ele necessitar. E é nesse caminho que o RH deve ser o orientador, garantindo o quê? Que os gestores terão disponibilizados condições e orientações práticas para que eles se mantenham perto dos seus times. Senão, não tem time dos sonhos. Era isso por hoje. Curto, rápido. Entrou tarde, Hernandes. Perdeu a primeira parte. Aquela dúvida que você tinha, eu respondi no começo. Manda o link depois gravado, se puder. Toda vez pede gravado. Hernandes. Dúvidas? Nada. Ninguém, cadê a Karina? Hoje não vai ter comentário, Karina? Não está aqui hoje? Oi, Sérgio. Estou sim, mas hoje eu não tenho perguntas, não. Então eu vou fazer a pergunta para vocês. Quem está aqui que a organização, seus líderes, atua dessa forma? Não falem todos ao mesmo tempo, que me constrange. Eu não consigo atender a todos. É que eu acho que assim você não vai ter resposta mesmo, porque aí ninguém vai querer se expor, nem expor a liderança também. Não, é porque não tem, Karina. É difícil mesmo. E é tão difícil e é tão incoerente os discursos organizacionais que a hora que eu apontei para vocês os estilos estratégicos, a gente não consegue, poucos funcionários conseguem abertamente falar o estilo estratégico da minha organização é A, B ou C. É pautada em operação, nos clientes, não é? É muito difícil, porque a gente mistura muito isso. E é lamentável que isso aconteça, Karina, porque as pessoas deveriam saber, ter essa noção de uma forma muito clara, principalmente nós do RH, porque a gente vai trabalhar nisso. A gente vende para o nosso cliente interno e para o futuro cliente, o que vem de fora, todos, um discurso. Só que, na prática, a gente corre esse risco. Ou o nosso discurso é voltado para produtos e a prática é voltada para operações, ou o nosso discurso é voltado para clientes, mas, no fundo, ela é voltada para produtos. Então, a gente mantém uma incoerência nos discursos estratégicos,
de estilo de estratégia, e isso repercute sempre de uma forma muito direta na estratégia para a força de trabalho, né? E neste momento de pandemia, isso fica muito claro, fica assim, até certo ponto, ele gera uma instabilidade maior nas pessoas, né? A gente sabe que a economia não vai ter um retorno como a gente tinha antes de março, que já era ruim, né? Mas nem no ruim a gente tem expectativa de retornar. E isso impacta de uma forma muito mais direta, né? Só que a gente vive e a gente quer ouvir as ilusões que isso pode, de fato, acontecer, né? Então, a gente se perde aí. Tá? Viu, Hernandes? Eu li aquela pergunta lá do grupo lá hoje para eles também, se tem uma E a estratégia, estrutura inovadora. Né? Igor, pode fazer a sua colocação hoje. Olha, professor, eu, assim, não tenho nenhuma dúvida. Eu consegui anotar muitas coisas aqui e foi muito bem explicado todos os pontos. Eu vou depois tentar entender o que eu escrevi aqui, porque como estava sendo rápido, eu tentei anotar tudo que eu pude. Jimmy? Oi, Sérgio. Pensei que você não ia nem falar comigo. Tava feliz. Não, Sérgio, é bem interessante. Eu não tenho um conhecimento tão aprofundado com todas essas informações. Até como eu te disse, eu sou de viagens dentro do RH, então eu absorvo muita informação que acontece no ambiente. Procurei também fazer gestão tanto de pessoas como RH para poder entender um pouco do ambiente onde eu estava. Então, para mim, todas essas informações agrega. É interessante essa questão das informações, né? Que as informações vêm de cima até embaixo. E aí, cada gestor ou cada supervisor, ou como diz aí, depois do gestor, conforme você fala, todos os outros cargos e posições, passa para o próximo o que realmente importa para a gente, né? Porque tem informações talvez que não importa para alguns colaboradores. Mas, por exemplo, dentro da minha área, que é viagens, a gente tem esse relacionamento agora em questão de pandemia, que nós estamos home office. Eu e a Yemi, a gente está o dia inteiro conversando. Tem hora que a gente conversa só para a gente saber se um está bem, se o outro está bem, se o que está acontecendo com essa sintonia. Então, as reuniões dela, o que importa para mim, ela me passa. O que não importa, a gente segue o jogo. Mas é interessante todas essas informações para a gente se colocar no cenário, onde a empresa está, ainda mais que a gente está fora. Então, a única comunicação que a gente tem, por exemplo, é o workplace, que é colocado as informações, o que a empresa está fazendo, o que as áreas estão fazendo. Mas essa conversa que a gente tem dia a dia é bem importante, é interessante, bastante interessante. Nos conforta ou nos preocupa, mas é interessante. Mas é importante ter informação, né? Sim. Eu perguntei para você, Jimmy, justamente porque você não é de uma área típica do RH, né? Então, isso é legal ouvir, porque nós, assim, de uma forma geral, a gente já tem uma formatação na forma como a gente vê, né? Mas legal, é bom saber disso. E você lá, Hernandes? Fala um pouquinho, conta um pouquinho, porque é legal. O seu tipo de negócio é um pouco diferente do que a maioria tem aqui e seria interessante compartilhar também isso, né? Vamos dizer, para nós, né, como acho que para a grande maioria está sendo bem desafiador, e aquele post que eu fiz lá no LinkedIn ontem era muito mais para provocar só também. Um pouquinho, fala qual que é o teu negócio, né? Eu sei, mas ó, a maioria não sabe. Então, eu trabalho o nosso negócio é turismo, né? Turismo e entretenimento. Fomos bem afetados diretamente pela pandemia, tivemos vários cortes, reduções, infelizmente, e agora estamos num momento assim diário de um orçamento, de revisão de cenário, olhando demandas para poder voltar ao negócio, né, como era. E a expectativa aí os próximos 18 meses é para sobreviver o negócio. É a realidade.
E aí, quando eu, como infelizmente, cheguei no finalzinho, na questão da estrutura, como é que os gestores estão administrando isso, eu vejo com alguns colegas que acabam compartilhando comigo por estar na área de gestão de pessoas, o pânico que ela está, mas ela não está conseguindo nem expressar porque é um cenário de muita incerteza. E alguns líderes, pouquíssimos, têm esse contato quase que diário com a equipe para dar, mostrar posições, cenário, expectativa. Mas, infelizmente, uma grande parte assim não consegue perceber que o não falar nada também está gerando uma vamos dizer assim, uma ansiedade e as pessoas até buscando olhar para fora para o mercado. A nossa região tem um pequeno, como dizer, desafio porque ela é quase toda turística, né? Então aí as pessoas vão ter que ir para fora buscar alguma coisa que também não está, a maré não está para peixe. Então está um cenário bem desafiador para quem está na linha de frente de uma liderança. Tem que ter uma maestria agora para poder conseguir gerir isso. Fala para eles que região que é, Hernandes. Estou em Goiás, em Caldas Novas, região aqui das Águas Quentes. Fala. E quando quem quiser, depois da pandemia, fazer um turismo lá, a gente já... É importante. Voltamos com o protocolo de segurança, mas depois da pandemia, melhor ainda, tem voo de São Paulo para cá, toda quinta e domingo, e a gente pode... pacotes promocionais. Tá certo. Ô, Suzane, você que recentemente teve uma vivência nas organizações em relação a isso, você quer falar um pouquinho disso também? Abre a câmera para a gente, Suzane. Estou no meio da bagunça. Então tá bom, pode falar, só falar, tá bom. Então, né, professor? Eu cheguei bem no... saí no meio dessa pandemia, fui citada recentemente, mas pude participar um pouco, né? A gente está falando de estrutura. A organização onde eu trabalhava, ela era um pouco engessada, né? Era bem... não tinha certa flexibilidade. Então, a gente via muita dificuldade, né? E também aquela questão da comunicação. Como você disse, na parte que eu peguei, da comunicação com relação a objetivos da empresa, as estratégias, isso faz a diferença para a gente. Porque a gente consegue se alinhar, né? Buscar junto com a organização. Eu acho que isso é fundamental dentro de uma organização. Você passar para os funcionários quais são os objetivos, qual é a estratégia, passos a serem dados. Eu acho que é fundamental, transparência também, porque ali ele consegue caminhar, né, saber o caminho que ele está trilhando, se ele está certo, se também não é aquilo que ele quer, se não é de acordo com o que ele deseja, né? E aí a gente depois entra naquela questão que eu lembrei em uma das suas aulas, do cargo e a cadeia. Verdade. E você tem as competências e não é de acordo com o cargo. Uhum. Quem mais quer fazer uma... Eu vi que o César... Sérgio, eu posso falar, se você quiser. Ah, Patrícia, que bom. Eu estava procurando você aqui minha tela está toda diferente. Fica à vontade, por favor. A GLP, ela tinha a estratégia... Deixa eu só apresentar um pouquinho. A Patrícia é uma gestora de recursos humanos, uma head da área de recursos humanos, tá? Só para... A GLP, ela tem a estratégia bem definida, né? Uma empresa completamente voltada para operações. Então, a gente tinha lá dentro bastante... ela era bem departamentalizada, então algumas áreas já estavam mais evoluídas com padrões
da Falcone já estabilizados. A gente tinha uma preocupação bem grande com custos, mas isso não garantia que o RH era apoiado pelos gestores e que os gestores estavam maduros para a gente conseguir trabalhar em parceria com eles e fazer com que a função do RH fosse suave e a gente conseguisse ser maduro nas estratégias de recursos humanos. Então, a gente tinha os padrões da empresa eram estabilizados, a gente tinha todo um processo de remuneração definido, a gente desdobrava metas, mas essas metas não eram eficientes para a gente poder medir funcionário e, por exemplo, plotar um funcionário num 9box e definir depois um crescimento e disso desdobrar uma estratégia de sucessão. Eu não consegui, em 6 anos, desenhar um plano de sucessão para a linha de diretoria. Porque, apesar da estratégia da empresa ser definida e conhecida pelos níveis de cima para baixo, eu vou dizer principais, mas não entendam principais como mais importantes, tá? Mas, assim, aquilo mudava e oscilava a cada ano. Não era uma empresa imensa em número de funcionários. Então, a maturidade da gestão é importante também, mesmo a estratégia estando definida e conhecida por todos. Isso foi vivido lá e o RH era conduzido pela mesma pessoa durante 6 anos. A gente foi amadurecendo em muitas coisas a estrutura de recursos humanos, em muitos níveis, mas a gente não conseguiu finalizar o ciclo inteiro ao ponto de sair de lá e falar, bom, eu já tenho desenhado quem é o sucessor de cada cadeira. E os gestores não se responsabilizaram, por exemplo, eu acho bonito, meu olho até brilha quando o Sérgio apresenta dizendo o que a gente espera do principal executivo, depois de uma linha de gestor, e o que a gente espera do RH, que eu realmente acho que é o sonho. Só que quando a gente vai sentar e falar com o ser humano, e a gente mexe no brio do ser humano e ele entende que falta para ele chegar lá e assumir a posição de gestor, e ele entende que para eu ser gestor e sentar nessa cadeira dessa empresa, e de novo, gestor não é gerente, coordenador, diretor, não é o título que ele carrega, mas a responsabilidade que ele tem por sentar naquela cadeira, e está faltando para ele entregar aquilo, é muito mais fácil ele olhar para o lado e falar, bom, isso é responsabilidade de outra cadeira, de outra pessoa, e não se desenvolver e buscar ajuda. Então, isso dentro de uma empresa com uma estratégia definida, ainda não chegou lá. Era isso, Sérgio. Perfeito, né? A culpa é sempre do outro, né, Patrícia? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Eu não tenho responsabilidade, sou um agente passivo nisso, né? E esse é o grande problema, né? As organizações, e parte disso é demandado pela própria organização, né? O espaço temporal do ciclo profissional das pessoas é muito curto, né? Então, ele não se desenvolve adequadamente para aquela organização, porque ele não consegue conciliar os desejos pessoais, as competências pessoais com os desejos e competências organizacionais, né? E a gente, como recursos humanos, a gente montou, como a gente sabia da necessidade, a gente montou um programa de desdobramento de metas que era ligado em avaliação de desempenho, que terminava num PDI. E o PDI era o acordo de desenvolvimento do gestor que a gente punha num sistema e conseguia acompanhar até o plano de ação. Então, era simplesmente a responsabilidade do gestor com o funcionário dele. Era só fazer o seu papel. Não precisava de mãe nem pai para cuidar ali. Então, para funcionar e aquilo dar certo 100%, eu precisava rodar uns 3 anos, acho que com um suporte ali, uma mãe empurrando para
os gestores fazerem o papel de gestor, que eu acho que sempre a gente volta sempre na mesma fala, né, Sérgio? Assim, a gente precisa ajudar o gestor a ser mais gestor. É verdade. Não importa a cadeira que ele ocupa. É verdade. E por isso que eu trouxe esse tema hoje, viu, Patrícia? Porque eu acho que cada dia mais a gente percebe isso e esses gaps vão ficando mais evidentes e as organizações que terão sucesso, que conseguirão sair menos vulneráveis dessa crise, são as que conseguirem lidar melhor com isso, né? E ouvindo o seu testemunho, a sua fala e a fala dos demais, você percebe o quão distante as organizações estão disso, né? Mas, por outro lado, você percebe algumas ações organizacionais muito interessantes, né? A gente sempre tem que tirar alguma coisa de bom dessas grandes crises, né? Uma delas é a questão lá, que eu coloquei lá dos valores organizacionais. Por exemplo, são as organizações, eu achei interessante hoje, a quantidade de restaurantes que optaram por não abrirem, né? Mesmo com a autorização do governo, né? Então, essa análise e tudo mais passa por uma questão não só financeira, né? Passa por uma questão da perpetuidade mesmo, da continuidade do negócio ou não, né? E é lamentável, assim, a gente sente muito, porque as pessoas não estão indo trabalhar porque querem romper. Tem uns loucos, né? Louco a gente não comenta, mas a maioria precisa, né? Precisa voltar a gerar renda para garantir o mínimo de subsistência. Então, não dá para a gente julgar, né, que o cara tinha que estar fechado ou não, né? Porque ele precisa ganhar vida. A gente só tem um longo prazo se viver o curto, né? Esse é o problema. Se não viver o curto, não tem longo. Então, mas tem várias opções aí. Eu acho que tudo isso passa por isso que você está falando, Patrícia, né? Se o gestor, de fato, olhasse a organização e pensasse em termos de médio e longo prazo, ele trabalharia o plano de sucessão, o PDI, né? Mas como ele vive o dia, né? Ele não consegue atrelar isso. E muitos discursos organizacionais, discursos e práticas levam o gestor ou os profissionais a agirem assim mesmo, né? Tem um nome técnico para isso, né? Na economia, a gente chama isso de teoria da agência, né? Que é o conflito que existe entre o administrador profissional e o dono, né? O que é o administrador profissional? Aí é o gestor, pode ser o CEO, isso aqui. E o dono? A empresa para o dono significa o quê? Não é só a geração dele, ele quer que a empresa prospere e fique até a geração do tataraneto, né? Sei lá o quê, é que eu sei falar só até tataraneto. Mas para lá, quer para o infinito e além, tipo Buzz Lightyear, né? Para o infinito e além. Essa é a visão do dono da empresa. Qual a visão do principal executivo? Quando ele deixar de ser CEO, o filho dele vai assumir? Não. Então, a visão dele, por mais longa que seja, vamos supor que seja 30 anos, a vida profissional dele, 35 anos. Isso para a eternidade é curto prazo. Vocês perceberam? Essa que é a origem na economia do que a gente chama de teoria da agência. É isso que o RH não consegue interpretar e conciliar, né? Muitas vezes. Tá? Então, é uma verdade mesmo. Não só o RH, né, Patrícia? Como você disse, a organização não consegue ver isso. Por quê? Quando o CEO ele para e olha, ele fala, eu não volto aqui daqui 10 anos, então para que eu vou pensar nisso? Eu preciso pensar no resultado hoje. Né? Então, essa transformação cultural de curto prazo para médio e longo prazo, que é o grande pulo do gato, é isso que a gente está falando aqui. Né? Então, esses estilos estratégicos, né? Tudo isso, e é o que a gente chama de aprendizagem organizacional, é aprender, né? Traduzir a aprendizagem para a organização e não para o indivíduo. Né? O indivíduo vai aprender porque a organização é formada por ele, mas a memória, o conhecimento, né? A gestão da aprendizagem organizacional tem que ser algo de propriedade da empresa. É isso que as pessoas não conseguem traduzir.
né, e falham muitas vezes nessa hora de elaborar essas estratégias. Então, o grande passo hoje, né, apesar dessa pandemia, desse cenário de crise, são as organizações, olha, que Peter Senge já falava no final do século passado, né? Organizações que aprendem. É essa a grande sacada. Quem se preparou para isso, né, conseguirá provavelmente sobreviver a essa crise que a gente está vendo por aí. Tá? Ok? Sim. Eu estou vendo aqui que... chegou. César, Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, por favor. Não. Ok? Não. Você que chegou aí, não sei que parte você pegou, você quer fazer algum comentário? Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer aí poder estar junto com vocês. Hoje eu trabalho na Planco, né? E o Sérgio, o professor Sérgio aí está nos dando uma direção nessa parte organizacional. Escutei um pouquinho, cheguei há pouco tempo, Sérgio, escutei a Patrícia e a gente percebe o quão difícil é realmente esse processo, né? É o que você falou mesmo para nós, né? Onde cada um tem a sua medida e a estratégia ela tem que ser traçada de uma forma, por mais que nós entendo hoje que somos colaboradores, né? Nós temos uma visão. Eu pensava que a minha visão era médio e longo prazo e agora percebi que realmente ela é curta, né? Por mais que a gente apoie de uma forma tática a empresa, né? Apoiado nas estratégias da diretoria, mas a nossa visão é curta mesmo, porque é o nosso longo de vida, né? Então, assim, é um aprendizado, é um grande prazer poder participar aqui junto com vocês e estou aqui para aprender também. Obrigado, César. Obrigado. É legal. Quem mais? Tem uma colocação? Fica à vontade. Isabela, você, foi o Roberto que te indicou? Só para eu me localizar. Está fechado seu microfone? O seu microfone está fechado, a gente não consegue te ouvir. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Vou te colocar de co-host para ver se abre, Isabela. Não. O seu microfone não está aberto, Isabela. Eu te coloquei de co-host aqui para ver se abria ele. Pronto, está aberto agora. Não dá para ouvir, não dá para ouvir. A gente não consegue te ouvir, Isabela, mas tudo bem. Não. Alguém está conseguindo ouvir a Isabela? Não, né? Não dá. Não. Achei que era o meu aqui. Tá bom, então, gente. Eu acho que para hoje, já são 6h20, a gente pode encerrar, né? E, como eu disse, semana que vem a gente vai ter as duas colegas lá de Presidente Prudente, né, falando um pouquinho sobre o RH estratégico. Depois, na semana seguinte, o Diego, que vai falar sobre pesquisa. E na outra semana, o Robert, que vai falar um pouquinho como CEO. Aí a gente pode até perguntar para ele sobre essa teoria da agência aí. Né? E ele trabalhou, as últimas experiências dele foi em empresas familiares, onde tinha nitidamente a presença do dono, né? E você vê isso de uma forma muito clara. É um pouco diferente trabalhar em empresa de dono, onde você vê essa continuidade, essa perspectiva
de longo prazo, passando de geração a geração, e empresas onde não tem dono, tipo uma Unilever, uma Philips, né? Essas empresas que são acionistas de verdade. Então, a teoria da agência, ela se perde um pouco mais aí. Por quê? Em vez de ser reproduzido em um único ente, um dono, fica reproduzido no desejo dos acionistas. Então, fica muito mais amplo e muito mais impessoal. Mas a cobrança é a mesma, porque o acionista quer o quê? Que as ações continuem valendo sempre. Imagina se você é acionista de uma companhia aérea agora. Todas estão pedindo recuperação judicial. Você ia cair duro. Você dormiu rico no dia 13 de março, antes de fechar tudo. Dia 14, hoje, né? 3 meses, 4 meses depois, você está pobre. Olha que doido. Não é? Mas aí é uma variável que os executivos não tinham como prever. Não é? Tá claro? É isso que a gente tenta explicar na teoria da agência. Tá bom para vocês? Então, beleza. Eu vou ver, alguém perguntou se, acho que foi a Patrícia mesmo que estava gravado. Patrícia, eu pus para gravar, tá? Disponibilizando, eu coloco lá no canal do YouTube. Agora, ó que chique, né? A gente tem um canal no YouTube. Então, aí vocês podem acessar lá e baixar. Tá bom? Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, Sérgio. Boa noite, pessoal. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Valeu, até mais. Obrigada, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Bom final de semana. Boa noite, obrigada.